Essa era, ela tá quase que abalando todo o mercado e toda a estrutura organizacional das empresas, como a gente conhece hoje. Mas e se eu te disser que a revolução digital não é uma só, mas sim um conjunto muito grande de várias pequenas revoluções digitais que começou lá atrás com a internet, passou pelo mobile e hoje está se transformando nas clouds. Você, como desenvolvedor, analista, arquiteto, ou engenheiro, você tem que saber e tem que se preparar, porque a cloud, ainda mais agora com essa situação de Covid, ela vai se tornar uma das principais ferramentas que o mercado vai exigir. Bem-vindo a você, eu sou o Grego e hoje nós vamos navegar não, vamos voar no maravilhoso mundo das clouds. Galera, o intuito desse vídeo não é trazer qual a melhor cloud em todos os aspectos, uma bala de prata para você usar em qualquer tipo de problema que você vai enfrentar hoje em desenvolvimento de software. Ou em desenvolvimento de software tanto para aplicação quanto para dados. O objetivo do vídeo de hoje é trazer o parâmetro geral dos principais players no mercado de cloud hoje do mundo. E trazer os pontos positivos e negativos desses players. A gente vai tratar de 3 players distintos, que são AWS, Amazon Web Service, GCP, Google Cloud Platform e Azure, Microsoft Azure. São de 3 gigantes do mercado que a gente conhece. AWS da Amazon, GCP do Google e Azure da Microsoft. A gente vai falar de conceitos tanto gerais, de pontos positivos e negativos gerais, como também bem específicos para alguns tópicos que eu elenquei aqui para esse vídeo. A primeira coisa que vocês têm que saber é que a AWS, ela é e continua sendo a líder por conta de chegar primeiro nesse mercado, por praticamente lançar esse mercado de cloud. E é por isso que o seu líder, Jeff Bezos, é o cara mais milionário do planeta. Bilionários, trilionário, o cara tem muito dinheiro. A AWS ela foi responsável por lançar o termo Infrastructure as a Service, que consiste na disponibilização de recursos que imitam algumas infraestruturas que são necessárias para levantar sites, aplicações, entre outras coisas. Para vocês terem uma noção da magnitude do recebimento que só a AWS traz para a Amazon, a gente está falando de uma casa de 40 bilhões de dólares por ano. Em 2019, o CEO da AWS, Andy Jassy, ele informou que eles iam dar um passo extremamente ousado para os sistemas de infraestrutura na nuvem, que é começar a dar recursos para inteligência artificial e outros serviços de analytics. Ou seja, as clouds estão focando totalmente no ambiente de dados. Em comparação, a gente tem a Microsoft Azure, que também veio muito pesada nesse mercado, mas principalmente porque ela já está trazendo, aliada a ela, vários produtos do segmento da Microsoft, como por exemplo o Office 365. O fato de você adquirir o Azure, a Microsoft Azure, a cloud, o serviço de cloud, já te traz vários benefícios dentro das plataformas da Microsoft, como é o caso do Office 365. E principalmente agora, em momentos de Covid, em momentos de pandemia, muitas empresas têm aderido a essa cloud por conta do Microsoft Teams, que permite que o trabalho remoto seja mais fácil de ser administrado. Enquanto a GCP, que foi uma das últimas a entrar nesse mercado, a Google, ela já vem trazendo muitos recursos competitivos em relação à AWS, em relação ao Microsoft Azure, mas ela ainda está muito crua. Foca principalmente nos usuários e não para grandes empresas ou grandes organizações. Mas porém, a Google já vem falando e vem investindo bastante, principalmente em recursos de dados. Eles já vem lançando várias infraestruturas Infrastructures as a Service, IaaS, cujo principal objetivo é fomentar e aumentar a utilização de dados nas suas plataformas. Então, apenas resumindo esse primeiro retrato geral do que a gente está falando aqui,
Temos 3 players, AWS, Microsoft e Google. Onde a AWS, os pontos positivos é que ela é a ferramenta mais sólida e mais duradoura do mercado até agora. Microsoft, já tendo uma gama e um mercado de clientes que já desenvolve em estruturas da Microsoft, ou por exemplo Windows Servers ou outras coisas, ou precisa do Office na sua companhia e o auxílio do Microsoft Teams. E a Google, que está entrando com uma proposta muito boa no mercado, principalmente em relação a valor e principalmente por trazer ferramentas no nível Google de desenvolvimento. Quando a gente fala de computação na nuvem, a gente não pode esquecer que o principal recurso na nuvem é computação. Foi isso que fez a nuvem crescer e vai ser isso que vai fazer a nuvem continuar. Computação, a venda de recursos computacionais na nuvem para que as pessoas não precisem ter servidores físicos e utilizar a computação desses servidores físicos. Na AWS, esse serviço é conhecido como EC2 e suas diversas variações, né? Desde o ECS até o Lightsail, que é um produto novo, o Batch, o AWS Batch também, tem vários serviços que usam os recursos de computação oferecidos primeiramente pelo EC2. Isso não foi diferente no Microsoft e no Google. Na Microsoft a gente tem as Virtual Machines que seguem essa mesma linha e no Google Cloud com o Computing Engine e mais para frente o Kubernetes, que foi uma das grandes revoluções que o Google trouxe para esse mercado de cloud. Nesse quesito é importante falar que a AWS e o Google são majoritariamente melhores no que eles oferecem. A AWS por conta da sua consistência, por conta de tanto tempo que ele vem oferecendo cada vez mais distribuído, cada vez mais resiliente a utilização de computação na nuvem. E não dá para deixar de lado o Kubernetes do Google, que trouxe uma nova forma da gente olhar uma estrutura de servidores de recursos computacionais, como distribuir eles em aplicações web e outros tipos de aplicação. Então, no quesito computação, se isso for um dos principais pontos que você está procurando para resolver o seu problema, ou o problema da sua companhia, eu recomendo você dar uma olhada na AWS ou no Google Cloud para ver o que seria melhor aí para você. Falando agora sobre o segundo quesito aqui, que é armazenamento, tá bom, pessoal? É muito importante, logo depois de computação, armazenamento na nuvem é um dos recursos popularmente mais conhecidos aí ao longo do mercado, que é aquele armazenamento que você tem, aquele drive que você tem na nuvem. Isso é importantíssimo principalmente para a criação de aplicações. Hoje a gente tem na AWS o S3, na Microsoft a gente tem o Blob Storage e na Google o Cloud Storage. Não há muita diferença entre como armazenar esses dados nas nuvens, mas há muitas diferenças quando a gente fala de preço. Na AWS, o custo e como é transferido os dados, o PUT e o GET de dados na estrutura do S3, sempre foi muito difícil analisar a estrutura de custos da AWS, o que torna que você precisa ser especialista na estrutura de custos para entender como que isso vai ser cobrado ou não. Porém, a disponibilidade entre várias regiões torna o serviço do S3 mais robusto e mais confiável, apesar de ser mais caro. Os recursos de armazenamento da Microsoft e do Google, eles são mais baratos. Porém, existe esse problema aí de tempo de disponibilização. E finalmente aqui a gente vai falar do terceiro e último fator que eu queria falar desse vídeo, que para mim é um dos fatores mais importantes quando vai se decidir qual cloud vocês querem usar. Só fazendo um ponto aqui, galera, nada impede ainda mais hoje de você criar um ambiente aí na sua empresa que é cross-cloud, ou seja, você pode muito bem utilizar essas 3 clouds ou alguma outra cloud que eu não falei aqui, como por exemplo o Alibaba Cloud, entre outros players que estão no mercado, a cloud do Oracle também. Mas eu acredito que preço seja um dos principais fatores que você tem que levar em conta quando estiver decidindo qual cloud que você vai usar. A estrutura de preço da AWS, apesar do slogan que eles têm de pague por segundo, pague por minuto ou pague somente o quanto você usa, sim, é verdade. Mas existem várias nuances que a AWS em suas documentações peca ao explicar. A estrutura de preços da AWS sempre vai trazer uma certa dificuldade para você analisar
no lápis o quanto você está gastando com a sua infra na nuvem. A Microsoft ela não é diferente da AWS. A estrutura dela ela também é muito baseada nas licenças que você precisa ter e traz a complexidade de cobrar os recursos utilizados na nuvem. Na estrutura de preço, não falando de valor, na análise dos preços, também é muito difícil você avaliar isso, muito por conta das licenças, que torna até a cloud da Microsoft mais cara do que os outros dois concorrentes. E finalmente a cloud da Google, que aqui nesse quesito para mim é uma das melhores em termos de pricing. Eles vêm vendendo um slogan de customer friendly, né? Que é você ter controle total da sua conta, do que você gasta e tudo mais. E as documentações elas são muito bem elaboradas e deixam muito claro o quanto vocês gastam, como vocês vão gastar. E isso permite com que vocês façam e prevejam quanto vocês vão gastar com um tipo de infra, né? Com muita certeza. O que é um grande diferencial para a Google nesse quesito. Mas beleza, galera, eu espero que tudo isso tenha trazido à luz para vocês. Se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei, não deixa de comentar aqui embaixo, tá bom? Se você acha que os outros players do mercado, outras clouds do mercado também estão nesses top 3, também comenta para a gente discutir. Mas no parâmetro geral, hoje a minha preferida por conta de comunidade, experiência no mercado, até o que eu trabalhei mais como engenheiro de dados até hoje, ainda é a cloud da AWS, tá bom? Mas eu peço que vocês também olhem as documentações, né? Não se baseiem somente nesse vídeo quando vocês forem tomar as decisões de vocês. Mas, de qualquer forma, eu espero que o vídeo tenha sido bastante instrutivo, caso vocês já tivessem alguma dúvida ou se já se sentem seguros em tomar a decisão de vocês. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não deixa de dar um like nesse vídeo para o algoritmo do YouTube pegar e disponibilizar ele para mais pessoas que têm esse tipo de interesse. Se você é novo no canal, não deixa de se inscrever, tá bom, pessoal? É muito importante que vocês se inscrevam para eu conseguir continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Não se esqueçam também de apertar o badalo prateado que se encontra aqui abaixo de vocês, o sininho para vocês receberem notificações dos dispositivos onde vocês assistem essa maravilhosa plataforma do YouTube. É isso, mais uma vez, um beijo do grego e tchau!